Bem, vamos dar um breve conceito aqui de direitos humanos. Direitos humanos, eles são direitos que todos os seres humanos possuem por ser humanos. Devido a vários conflitos, guerras, holocaustos durante o decorrer dos tempos, foi criado a Declaração Universal de Direitos em 1948. E também surgiu a ONU, que era para combater esses conflitos que estavam ocorrendo durante o período, né, a história. Durante a história. Aí foi criada a ONU, né, e a Declaração Universal para poder manter a paz entre esses países europeus. Vou citar aqui alguns artigos importantes da Declaração Universal de Direitos Humanos. Primeiro, o artigo 1. Ele diz, né, que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razões e consequências e devem agir em relação a umas às outras com espírito de fraternidade. O que é que esse artigo primeiro ele diz? Ele diz que todos nós nascemos livres e iguais e que devemos agir com os outros em fraternidade. Podemos ser quem de fato somos e amar quem realmente amamos. O importante dessa Declaração Universal deste artigo ela entende que a dignidade é a base fundamental de todos os direitos humanos, fundados pelo respeito, que eles são fundados pelo respeito e pelo valor de cada pessoa. No artigo 2, diz que toda pessoa tem capacidade para gozar os seus direitos e as liberdades, estabelecendo nessa declaração sem distinção de qualquer espécie, seja raça, cor, sexo, língua, região, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Esse artigo 2, ele retrata aqui o quê? Que ela não é voltado, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos não é voltada para um único indivíduo. Ela tem um grau de imprescritibilidade que a gente vai ver mais na frente, que é uma característica dos direitos humanos, que quer dizer o quê? Que não deve ser retirada por qualquer hipótese. Ou seja, os direitos humanos eles não podem ser retirados por qualquer hipótese. Sobre nenhuma distinção, como raça, cor, sexo, língua, etc. Significa que todos os seres humanos, eles, perante a declaração, têm estado de igualdade. Então, todos têm direito, todos os seres humanos têm direito. No artigo 5, ele diz que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Isso significa que o quê? Esse artigo ele tem como princípio da não violência. Um exemplo aqui que eu vou dar é que tem alguns países que têm a pena de morte, né? E esses países que eles acabam violando esse princípio, né, do artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos. Até porque castigo cruel e desumano, ele impossibilita ao indivíduo a voltar à sociedade. No artigo 10, diz que pessoas têm direitos em plena igualdade a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer
acusação criminal contra ele. Ou seja, esse artigo ele diz que você pode ser punido sem prova, pode responder por e que você também pode, né, responder por liberdade até que prove o contrário. O indivíduo ele tem o direito de defender e ter a sua própria liberdade enquanto o processo está ali, né? Até dar o veredito final, se você não, vai ser ou não condenado, e se foi você que efetuou o crime, realizou o crime. Para finalizar, no artigo 19, diz que toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de sem interferência, ter opinião e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independente de fronteiras. Ou seja, esse artigo 19, ele diz que garante a qualquer indivíduo ter a liberdade de expressão de ideias, desde que nossas ideias não inflijam a liberdade de outros indivíduos, tanto dentro do próprio país quanto de outros países. Bem, vou falar um pouco aqui das características dos direitos humanos. Historicidade. Os direitos humanos, eles podem eles têm antecedentes históricos relevantes e, através dos tempos, adquirem novas perspectivas. O que isso quer dizer? Que os direitos humanos, eles possuem antecedentes históricos relevantes através do tempo, né? Eles vão sendo complementados ao longo da história pelas gerações que vão surgindo ao decorrer do tempo. E aí uma vai complementando a outra. Ou seja, ao longo da história, o direito ele vai evoluindo uma etapa que complementa a outra e não que substitui a outra. Entendeu? 2. A universalidade. Ele pertence a todos e se encontram ligados a um sistema global, que é a ONU. Inalienabilidade. Não possui conteúdo econômico patrimonial. Logo, são intransferíveis, inegociáveis e indisponíveis. Essa aqui, na verdade, ela quer dizer, por exemplo, que nós temos direitos à vida e que a gente não pode pegar a nossa vida e vender para outra pessoa. Isso é inegociável, que não podemos fazer esse tipo de negócio se a gente tem esse direito já. Mas temos as exceções, né? Que é a venda da propriedade privada, que assim a gente tem direito, né? Mas são exceções. 4. Irrenunciabilidade. Não podemos ser renunciados por seu titular devido à fundamentabilidade material para a dignidade das pessoas humanas. Ou seja, não podemos abrir mão dos nossos próprios direitos. Outras características aqui são a inviolabilidade. Ela significa que não podemos deixar de ser observados por disposições infraconstitucionais ou por atos das autoridades públicas. Isso quer dizer que, eu vou pegar aqui um exemplo, aqui, né, que o Estado ele não pode violar os direitos humanos. Se ocorrer a violação desses direitos, eles podem responder por crime de abuso de autoridade. Outro exemplo aqui que também posso utilizar dessa inviolabilidade é quando o Estado ou o governo criar uma lei e essa lei acaba violando os direitos humanos. E aí, essa lei ela vai acabar sendo acabar sendo inconstitucional.
Ou seja, essa lei ela não vai valer porque ela está infringindo, violando a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Temos também a indivisibilidade, compõe um único conjunto de direitos, pois não podem ser vistos de forma isolada. Ou seja, o direito ele pertence a um único bloco que são todos protegidos. Esses direitos eles não podem ser divididos. Então eles são ali pertencentes a um único bloco. A imprescritibilidade não se perdem com o tempo, não prescrevem, são sempre exercíveis e exercidos, não deixam de existir pela falta de uso, que é a prescrição. No caso, isso aí, ele quer dizer que o quê? Que os direitos humanos, eles não se perdem com o tempo. Ou seja, por exemplo, o direito de voto. Ah, mas eu nunca votei. Não vai significar, já que você nunca votou, não significa que você vai perder aquele direito. Você vai sempre ter aquele direito de votar, entendeu? Então, a imprescritibilidade a gente não se perde o direito, ele sempre tá ali pra gente. Para fechar, eu vou terminar com essas 3 características de direitos humanos. A efetividade, para tanto, a ONU se subdivide, isto é, o tratamento é global. Mas certas áreas irão cuidar de determinados direitos. Há uma descentralização para os sistemas regionais para prescrever a complementariedade do artigo 101 da Constituição de 1988. Isso quer dizer o quê? A efetividade quer dizer que a ONU, ela por ter um tratamento global que serve para todos os países, ela mesmo assim vai ter certas áreas que irão cuidar de determinados direitos e vão acabar descentralizando para os sistemas regionais, ou seja, os países vão acabar descentralizando esses direitos para eles próprios. E aí entra uma outra característica de complementariedade. Por os países começar a ter a descentralização da ONU, vai surgir a respeito para o respeito de diferentes elementos da base cultural, regional e social também. Relatividade, limitabilidade o multiculturalismo impede e se consolide plenamente, não podendo ser utilizado como um escudo para práticas ilícitas ou como argumentos para afastamento de responsabilidade. Essa relatividade e limitabilidade significa o quê? Não existem direitos humanos absolutos. Todos os direitos, eles são relativos. Ou seja, o seu direito termina quando o outro quando os seus direitos eles terminam quando o outro começa. Não podemos violar direitos de terceiros ou abusar dos nossos próprios direitos. Um exemplo disso é eu usar o meu direito de ir e vir de forma absoluta. Ou seja, se eu usar esse direito de ir e vir de forma absoluta, eu vou poder invadir propriedades privadas, eu vou poder invadir órgãos públicos sem autoridade. Por exemplo, a inexauribilidade. Os direitos humanos os direitos humanos eles são inesgotáveis. Isto é, não estão sujeitos a um rol taxativo. Admitem-se sempre a ampliação de leques de direitos humanos, mas
não sua redução. Artigo 5, inciso 2 da Constituição de 1988. Essa inexaustibilidade, ela significa o quê? Que os nossos direitos humanos, eles são inesgotáveis. Ou seja, eles podem usar e podem continuar. A gente pode usar eles e pode ainda continuar usando eles. Eles não vão ser esgotados. Enfim, temos vários tipos de direitos, como o direito à vida digna, direito à liberdade, direito à segurança, direito a nos expressarmos, direitos a não sermos presos e de termos o julgamento justo, direitos a ir e vir, direito à educação, à saúde e segurança, direito a escolher que religião queremos seguir. Então, muitos desses direitos, eles ainda não são assegurados hoje em dia e muitas pessoas não têm conhecimento sobre eles, não têm acesso e não os questionam também. São direitos que podem ser exercidos o nosso poder de escolha, de expressão e decisão. Esses direitos que são violados, eles no presente, eles acabam comprometendo o futuro. E para o futuro de um país e de seus cidadãos, devemos cobrar e respeitar os direitos das demais pessoas. Importância da diversidade. A diversidade é a qualidade do que é diverso, conjunto variado de coisas ou pessoas que integram um todo. A importância da diversidade, ela é intensa em nosso dia a dia. Ela é a multiplicidade que encontramos nas oportunidades de aprendizado e na prática dessas habilidades diferentes, como na empatia, na inteligência, no emocional e na compreensão. O Brasil, por exemplo, ele experimenta essa diversidade em sua rotina diariamente. Por exemplo, nossa população é eticamente diversa, infelizmente à custa de muito sofrimento, onde tem a dizimização dos povos indígenas, a colonização dos portugueses, a escravidão, tem essa imigração europeia e asiática. Então é todo um fator histórico onde ele contribui nisso para essa criação de um secretismo onde tem religiosidade cultural, pela qual nos devemos orgulhar e não em si nos sentimos um bicho de sete cabeças ou, digamos, alienígenas fora disso. Mas, infelizmente, nossa dívida social nos fornece diariamente um preconceito, um racismo e também xenofobia, onde as pessoas acreditam que somente os brancos de aparência europeias, de olhos claros, merecem e são dignos de uma sociedade melhorada. Mas não, somos uma mistura, uma miscigenação de povos, de culturas, de cores, de jeitos. Só confirma, como já foi dito, onde o Brasil é um país mais miscigenado que temos, em questão tanto de costumes, hábitos, culinárias, crenças diversas, que atendem à riqueza do nosso povo. Cada região, cada estado, a gente vê essa questão de um prato típico, de uma dança típica, de uma tradição típica. Porém, entretanto, a diversidade da cultura brasileira, ela também fica muito evidente que há a de pior no ser humano, como sentimentos que aqueles são baseados na falta de empatia e da compreensão dessas mazelas sociais, etilismos e preconceitos. Onde tem essa grande parcela é justamente a população, onde ela acaba desconhecendo os elementos culturais, onde elas tampam a visão de que existe sim, não é só seu ciclo social. O Brasil ele é grande, ele é cheio de regiões, e cada uma tem sua cultura.
Então, essa falta de conhecimento inibe muito essa questão da resignificação da diversidade como fator de agregar valor, e não como uma forma de apartar pessoas do convívio coletivo. Lá mesmo na antropologia, a gente entende que muitos pensadores já tentavam formular essa teoria, que teorias do qual para justificar o injustificável, onde a elevação de alguns povos classificados como superiores em detrimento das etnias consideradas inferiores em função do seu fenotipo, somente das suas manifestações culturais. Então, quando a gente entende que temos essa multiplicação de valores, a questão de multiplicação de hábitos, a gente compreende que não tem a melhor e nem a pior. Então, felizmente, hoje a multiplicidade é mais evidente do que antes. Antigamente, só era os filhos de reis, de monarcas, a cultura riqueza, onde escravos, indígenas, essas culturas eram tratadas como inferiores. Hoje a gente consegue entender que essas etnias elas ocupam lugares em um contexto histórico sério, importante. Então, é de um âmbito corporativo e político, de questões de sistemas de comunicação e afins. Então, a gente compreende, principalmente o Brasil, ele é rico disso. Ele tem uma miscigenação grande, onde a gente tem a riqueza de ter vários costumes, crenças, e é uma mais linda do que a outra, falando dessa questão do diferenciado, da crença que cada um acredita. Como já entendemos, assim, ficou bem claro nos 2 slides atrás a luta que foi para entender essa questão da importância da diversidade. Aqui a gente entende mais e aprofunda qual dessa importância, que é representatividade, criatividade, inclusão e inovação. Na representatividade, a questão da representatividade da ética, etnia, da cultura, em um contexto social, seja ele tanto na questão política, no trabalho, em televisão, essa questão de sentirmos representados, onde não só seguimos padrões de novelas de somente pessoas brancas, altas e magras. A representatividade tem que estar no cotidiano do que tem na população. Então, é um fator imprescritível para combater esse medo de que muitos de nós sentimos hoje em dia, né? Nessa questão de não sentirmos, de não nos olharmos representados. E a criatividade é conviver com culturas diferentes. É um aprendizado constante e único, onde ele vai exigir, sim, a adaptação, o respeito e a compreensão dessa questão da diversidade. É um ato que também ele favorece a criatividade, como pensar fora da caixinha, como ter ideias, sair daquela mesmice, onde a gente pode estar sempre renovando, onde acaba tendo novas perspectivas de um mesmo elemento. Já a inclusão é compreender, valorizar e aceitar as diferenças. É uma parte do processo um pouco lento, que deveria ser mais agilizado, mas é um processo que vai incluir um ambiente mais múltiplo, onde baseado em convivência entre pessoas de diferentes condições, características, pensamentos, crenças. Então, onde você inclui, aceita e valoriza a cultura de cada um. Isso mostra que estamos evoluindo. Já a inovação é multiplicidade das equipes, onde elas também têm que favorecer a inovação. Onde elas têm que mostrar que os times de trabalho, um exemplo, né, os times de trabalho onde diversificados tendem a criar uma visão mais abrangente. Da mesma forma que aconteceu lá na criatividade, a gente tende, né, pensar também fora da caixinha, entender mais, buscar novos métodos e tudo mais. Então, esses ambientes, eles engessam
um pouco e diversos, onde eles dificilmente essas ideias seriam consideradas. Então, essa questão da mudança, do novo, mostra que sair também lá, né, pegar um pouco da criatividade, sair um pouco dessa caixinha, entender mais, integrar, ajuda bastante. Mostra que estamos buscando sair daquela mesmice, trazer mais opções, variações de ideias, pensamentos. Talvez a forma que você via outra pessoa já vai ver de outro jeito, e ali você, na trocação de ideias e culturas, seja melhor. Então, quando a gente entende que a diversidade ela está no nosso cotidiano, ela está em todo o espaço, ela está em tudo que a gente vê, que a gente respira, é a diversidade. A gente vive com a diversidade, mesmo os que não querem aceitar a diversidade, está aí escancarada para nós. Então, isso significa que vivenciar tradições e aprender novas habilidades tem uma visão mais ampla e nos torna seres humanos menos egoístas. De nós mesmos para a edificação de uma sociedade mais justa, onde a gente consegue ser mais justo, mais humanizado, digamos, porque as pessoas têm perdido bastante isso, principalmente na área da tecnologia. Então, essa oportunidade da diversidade, ela tem a oportunidade de nos proporcionar a oportunidade de reforçar, principalmente nosso desenvolvimento como ser humano, como a sociedade, como um coletivo. Entendemos que vivemos num coletivo. Então, todos com seus mesmos direitos e deveres. Isso é questão que é baseado como uma condição única de um ser humano, onde todos nós temos os mesmos deveres e direitos. Não é porque você tem uma cultura diferente da minha. Não é porque você vem de uma história diferente, de um ciclo diferente. A diversidade ela está aí para nos mostrar que, independente de qualquer coisa, somos seres humanos. Temos sangue, carne, pele, então apenas por não sermos todos gêmeos parecidos não nos interfere direito de julgar, de apedrejar ninguém.